Então, amados irmãos, iniciando o estudo desta manhã, vamos continuar nossos estudos na carta aos Coríntios, e nesta manhã, durante 3 domingos, teremos aí na palavra de Deus mostrando a questão dos dons, os dons miraculosos, dos dons espirituais, que a gente quer que entendamos, cada um compreenda. O capítulo 12 de Coríntios, 13 e 14, nós vamos estudar cada um por cada final de semana, convocando os irmãos que no YouTube possam assistir, dar um like também, e se gostou, dá um like. Isso é para sustentar, o povo que crê nas Escrituras, o povo de igrejas batistas conservadoras, que não teve nenhum compromisso com o movimento da Rua Azusa, Eu vou explicar para vocês o que é isso. Então, esses 3 capítulos de Coríntios, 12, 13 e 14, Paulo apóstolo, ele se dedica na questão dos dons espirituais. No capítulo 12, ele trata da distribuição dos dons. No capítulo 13, ele trata da duração dos dons. E no capítulo 14, ele trata da disciplina dos dons. E a gente pergunta, por que ele não colocou a duração dos dons por último? Por causa da sequência do assunto e porque, como ele estava escrevendo para a igreja de Coríntios, o mais importante era a instrução para eles. A informação que ele passa do 12 e do 13, e ele disciplina aquela igreja a usar corretamente os dons que eles estavam usando de forma errada e de forma falsa. Por isso que a disciplina está por último, porque era o mais importante para os coríntios, Para nós, o mais importante é o 13, praticamente, porque os dons já não existem mais hoje, Os dons sobrenaturais, dons de milagres. Então vamos ler, irmãos? Capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levado aos ídolos, mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo?
Se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, se vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Deus abençoe, coloque no nosso coração a sua palavra. É interessante a gente entender todas essas coisas aqui, né? A palavra 2 aqui, vocês estão vendo que está grifado, né? O N aqui é diferente do N aqui de ignorantes, né? Você vê que o N, o O é bem diferente, o S, né? Porque é uma palavra grifada e significa que o escritor achou que ia ficar incompleto, o escritor não, o tradutor, e completou com termos dons. Se fosse corretamente traduzido, Paulo estaria dizendo acerca das espiritualidades, né? Então lá não tem nada a ver com dons espirituais, mas espiritualidade. Quando aparece a palavra dons aqui é charismata, né? De onde vem o termo carismático, né? Você hoje sabe que o que é ser carismático, né? Hoje em dia até a Igreja Católica tem uma ramificação carismática, que é reprovado pelo Papa anterior, que era o chamado José, né? Que é Bento, né? O Bento. E Bento XVI. E esses grupos aí, ele tem lá um tipo diferente. Mas essa doutrina de batismo com o Espírito Santo veio da Igreja Católica, né? Que foi uma herança pegada pelos protestantes através do pentecostalismo. Por quê? Porque vocês sabem que nós, quando somos católicos, somos crismados, né? A gente recebia a primeira comunhão e depois vinha o crisma. E o crisma, que de toda a cidade vinha o bispo para crismar, que para eles é receber o Espírito Santo. Então, o bispo fazia aquele sinal da cruz na testa da pessoa e simbolicamente ali recebia o Espírito Santo. Então, o bispo tinha esse poder. Então, por isso que é crisma, que vem de carisma, receber, né, o dom do Espírito Santo, alguma coisa relativa a isso. E aí, o pentecostalismo, quando surgiu, o movimento da Rua Azusa, há 120 anos atrás, um movimento no centro de Los Angeles, de onde surgiu todas as seitas pentecostais, né? A gente sabe que não é uma coisa que as coisas de Deus, a igreja de Deus existe desde quando? A Bíblia diz, em Efésios capítulo 3, versículo 21, Paulo diz, a esse glória na igreja em todas as gerações. Então, nenhum movimento que surgiu tempos em tempos, né? Vai surgir diversos movimentos, né, como restauradores da verdade, e nenhum desses pertence a Deus, né, porque a igreja de Deus, ela não tem mentira nelas, né?
Não tinha, ela não estava errada para surgir um grupo e dizer, vamos acertar agora. Isso é uma acusação contra a própria palavra de Deus. O servo de Deus, Timóteo, né? Paulo dizendo a Timóteo, que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Nela não tem erro, não tem mentira. Então, esses grupos que aparecem para restaurar, para aplicar uma doutrina diferente, melhor e restaurar o povo, como aconteceu nesse movimento da Rua Azusa, esse avivamento, como eles chamam, isso é uma farsa. Eu creio que aquilo é mais o cumprimento do que Jesus previu em Mateus capítulo 7, né? Quando ele disse que acautelai dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. E justamente casa muito bem, porque em Mateus 7, 21, está lá escrito, né? Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não profetizamos, não fizemos tantos milagres. E Jesus disse, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Então, se Jesus não conhece, e veja bem que eles no dia do juízo, hoje quando você questiona se eles são verdadeiros, eles querem aplicar os dons que têm, né, como veracidade para credenciar a sua fé. Agora, isso é novidade? Eles dizem isso com a gente? Não, mas aconteceu e eu fiz, eu faço e eu vi. Ora, se eles vão dizer isso a Jesus eles vão dizer, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos tantos milagres, não profetizamos nós em teu nome. Por aí a gente entende, né, que Jesus estava prevendo o futuro. Lá no capítulo 7 de Mateus, quando fez essa previsão de que surgiriam os falsos profetas vestidos como ovelhas, porque eles vêm parecidos com o povo de Deus, mas são lobos devoradores. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando a distribuição dos dons, né? E quando aparece o termo dom aqui, não é o mesmo lá de Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem de vós, é dom. Dom lá é doron, né? Não, e aqui é carismata, né? É mais uma questão de uma ação. É como se fosse um presente. Isso aqui é um presente à parte. Isso aqui é aquilo que Deus está dando, né, por uma questão de unção, de escolha, de capacidade, capacitando. Lá não, lá é o dom para os pecadores, é uma dádiva de Deus, Deus está dando. Aqui quando aparece a palavra dom, aparece o termo carismata, né, de onde vem a questão, o nome carismático, né, que de uns dias para cá o catolicismo também criou um sistema assim, né, para combater, porque esse sistema ele é tão emotivo, tão emocional, que toma as pessoas, né, milhares de pessoas de igrejas protestantes tradicionais, igrejas batistas, eram dominados e atraídos por esse povo por causa das emoções, né, do momento. Mas rapaz, arrepiou meus cabelos lá, aquele culto, né? Porque realmente é uma atração emotiva. E é justamente o que Jesus disse: acautelai dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por quê? Porque a doutrina da perda da salvação foi eles que inventaram. Na Bíblia não tem a doutrina de perda da salvação, porque se a salvação se perdesse, né, era do Gênesis ao Apocalipse, era Deus advertindo, cuidado para não perder a salvação. Porque Deus é zeloso, mas não tem, ninguém cita. Sabe o que esse povo cita quando diz lá em Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. É a mesma coisa que Moisés disse, né? A alma que pecar será extirpada do meio do povo. Quer dizer, se o povo de Israel fosse flagrado, adulterando, violando o sábado, furtando, era apedrejado, era extirpado do povo. Então a alma que pecar, essa morrerá. Ali está nesse sentido, porque então tem gente que cita esse versículo para pregar a perda de salvação.
E a Bíblia não mostra de forma alguma. Jesus deu uma garantia eterna, né? Aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, né? Só que fomos chamados para ser fiel. A partir do momento que cremos, e Deus quer que sejamos fiéis, né? Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é importante que a gente entenda que o capítulo 12, Paulo está tratando, né, de disciplina ou distribuição dos dons. Dizem que o capítulo 16 de Marcos tem dois finais, né? Tem manuscrito que tem um final e tem manuscrito que tem outro. Aqueles que Jesus disse, falaram novas línguas, pegaram na serpente. Tem alguns manuscritos que não tem aquele trecho. Mas mesmo tendo, isso não traz problema nenhum para nós. A nossa versão tem ele, né? Tem lá o Senhor Jesus dizendo, né? E esse sinal seguirão os que creem, falarão novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos e curarão. Mas veja que sumiu esses dons, que a prova que eles eram passageiros, sumiu no primeiro século, quando os apóstolos de Cristo morreram. Aí passaram 1.700 anos praticamente, para surgir agora no ano 1800 e um pouquinho lá, quando começou o movimento da Rua Azusa, né? Ele diz, esse movimento aqui veio do Pentecoste. Não, esse movimento hoje veio da Rua Azusa, de um movimento que eu não tenho nenhum medo de dizer que foi um movimento diabólico, né? De engano, de produção dos falsos profetas. Então Paulo aqui está mostrando uma coisa que ele não mostra. Veja que eles não fazem nem do jeito que está aqui. Vejam bem, eles falsificam a palavra de Deus, mas nem sequer eles fazem do jeito que está nas Escrituras. Por quê? Porque o que veio na Rua Azul, um dos principais sinais dele é que todo aquele que recebeu o Espírito Santo, que forem batizados, né, como eles dizem, falarão línguas. Então a palavra de Deus mostra aqui no versículo 30 o quê? Tem todos os dons de curar? Falam todos. Veja que o nome de versos aqui está grifado. Não tem. Falam todos línguas? Interpretam todos? Quer dizer, Paulo disse que todos vocês têm o dom de língua? Todos têm o dom de curar? Todos interpretam? Olha, tem dois dons interessantes, que é o de profetizar e de línguas. E Paulo disse que o dom de línguas, o homem edifica a si mesmo, mas o profecia edifica a igreja, né? Porque não havia o Novo Testamento e era levantado um irmão para pregar. Mas essa parte a gente só vai ver na disciplina dos dois, não vamos antecipar agora. Apenas nós estamos vendo aqui que nem todos falam língua. Então, uma mulher intitulada pastora, né, uma falsa profeta dos nossos dias, ela pegou e encheu um copo d'água dando um exemplo e disse que a pessoa, quando está cheia do Espírito Santo, aí não pode nem balançar. Aí disse, para falar da língua, citou o texto lá de Tiago, que não tem nada a ver. E Tiago disse, se o homem dominar a sua língua, ele é capaz de dominar todo o corpo. Mostrando que a língua é a parte que a gente menos tem poder de dominar. A gente está abrindo a boca dizendo uma coisa errada, uma besteira. E a Bíblia diz que um pequeno fogo incendeia um grande bosque, que é a língua. Aí quando diz assim, se o homem tem poder para dominar a sua língua, ele domina todo o corpo. Aí ela pegou esse texto e disse, está vendo? Se o Espírito, se você está falando língua, é porque o Espírito está dominando sua língua, ele está dominando todo o corpo. Mas vá atrás da vida dessas pessoas que falam língua, hoje em dia, para vocês verem a vida que eles têm diante de Deus. Nem conhece as Escrituras. Eu conheço uma que falava língua que só um peru e estava pregando o evangelho para outra pessoa e dizendo que quando Jesus nasceu, Isabel fez uma fuga.
quando João nasceu, Isabel fez uma fogueira para avisar a Maria. Para você ver o conhecimento de Bíblia que esse povo tem. Se a palavra de Deus mostra que a questão do Espírito Santo está ligada às Escrituras. Porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Aqui, irmãos, nos dá também uma informação tão maravilhosa, que o Espírito Santo, ele é soberano. Então ele é Deus, não é isso? O versículo 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra da ciência, a outro o mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele é soberano. Mas por que dizem esse povo que não? Quando é revestido do Espírito tem que falar a língua. Mas Paulo aqui mostra no versículo 30. Falam todos línguas? Então o corpo só tem mão? Ou o corpo só tem pé? Então, quando começou as igrejas de Deus, não tinha o Novo Testamento pronto ainda. Para você ter uma ideia, é bem provável que a carta de Coríntios foi a das primeiras que Paulo escreveu, antes dos evangelhos. E o povo se embelezou tanto nesse tempo com as línguas, que tinha gente fazendo como fazem hoje, né? Hoje é um perigo. Porque quando é melhor ele estar fingindo. Os que falam língua hoje, irmãos, eu digo a vocês, é melhor ele estar fingindo. Se ele estiver fingindo, é melhor para ele. Porque se ele não estiver fingindo, ele está sendo possuído por uma coisa diabólica. Porque hoje o dom de língua não existe. Porque passou 1700 anos sem existir e veio aparecer agora no movimento da Rua Azusa, né? Quer dizer que a igreja de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade, deixou de ser a verdade. Mas quando a mentira se torna antiga, aí as pessoas não sabem quando começou e acham que veio de Cristo até hoje, porque eles enganam assim. A gente tem a informação de que quando os apóstolos de Cristo morreram, cessou os dons sobrenaturais, né? Ficou apenas os dons de Tiago, até depois nós vamos ver isso na duração dos dons, que é no capítulo 3, né? Mas veja bem que a palavra de Deus aqui mostra que o Espírito, né? O Espírito, ele é soberano e ele dá a cada um como quer, não é como a pessoa quer. Então, o Espírito Santo, além de ser pessoa, né? Porque o que é que caracteriza uma pessoa? É que tem sentimento, pensamento e vontade. Olha, ele reparte particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo quer, né? Se o Espírito Santo reparte a cada um como quer, porque é segundo a vontade dele. Então o Espírito, como os jeovistas, né? Testemunho de Jeová, dizem que o Espírito Santo nem é Deus e nem pessoa é apenas um vento, é apenas uma força ativa, aqui mostra que ele tem vontade, ele é soberano, até os dons ele dava a cada um do jeito que queria. Então temos aqui revelado muitas verdades, mostrando a operação da necessidade da igreja. Porque o Novo Testamento ainda não estava pronto e era necessário que houvesse o dom depois a gente vai entender que o dom de língua ele não edifica a igreja, por isso que
Mas o dom de profecias edificava a igreja. Mas atrás do dom de profecia, qual era o dom que existia? Era o dom para o versículo 10. É a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos. Já pensou? Opa! Alguém tinha aquele dom de entender que aquela profecia era fingida, era falsa, era mentirosa, era um espírito assim, não quer dizer aqui que a pessoa estava possuída por um espírito demoníaco, mas um espírito de soberba, né? Uma questão, porque a palavra espírito na Bíblia muitas vezes não se refere, às vezes se refere mesmo a uma virtude, certo? Como o profeta Eliseu pediu a Deus porção dobrada do espírito de Elias. Eu quero uma porção dobrada. Então, os incautos inconstantes torcem as escrituras, né? É claro que Allan Kardec, os filhos do diabo que pregam o espiritismo, vai pegar esse texto para dizer que é o espírito de Elias. Mas Elias nem morreu para o espírito dele ter... Não, claro, mas a Bíblia mostra que ele disse: eu quero ter essa virtude, eu quero porção dobrada do espírito de Elias. Tanto que Eliseu operou mais milagres do que Elias. Lá no livro de João também, na carta de João, diz: provai o espírito, se é de Deus ou se é do mundo, né? Aí quando ele fala que o espírito do anticristo é o que nega tanto o pai como o filho, né? Então o espírito é essa doutrina, essa tendência. E espírito muitas vezes se trata de uma doutrina. Aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, né? Capítulo 11 de 2 Coríntios. Veja o que é dito no capítulo 11, versículo 4, né, de 2 Coríntios. É fácil, né? Você já tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, acho. Amém? Amém. Porque se alguém for pregar os outros Jesus, que nós não temos pregado, ou receber outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis, né? O vocábulo aqui, outro Jesus, é alha, né? Porque Jesus aqui está se referindo a uma pessoa, mas espírito é outro, né? Espírito é hétero. Aqui, mostrando que não está tratando de uma pessoa. Mas esse termo espírito aqui é outra doutrina, é outro ensinamento, outra coisa. Não é um demônio. Paulo não está se referindo que um espírito mau entra na igreja e vai ensinar, né? Isso aí é para o futuro, que aconteceu nos nossos dias, né? Lá em Timóteo capítulo 4 diz que o Espírito expressamente diz que nos fins, né, nos últimos dias apostataram alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então a gente vê que vai existir as pessoas se afastando da fé, apostatando, né, e dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Ali ele está se referindo a entidades, a pessoas, espíritos enganadores e doutrina de demônios. Mas aqui no capítulo 2, né, tanto que pelo prefixo, né, hétero, que mostra que é outro espírito, né? Se fosse se referindo a outro espírito, referindo ao seu Espírito Santo, ou outro espírito sendo um demônio, ele tinha usado o mesmo texto que usou para outro Jesus, que ele usa alha e não hétero. Quer dizer, o termo alha, quando Jesus promete o Espírito Consolador, ele diz que enviarei outro Consolador, é alha, porque é outro do mesmo poder, da mesma em par de igualdade com Jesus, né? O termo alha, então é bom se entender isso, porque no original da palavra dá para compreender melhor
o que a palavra de Deus está dizendo. Mas quando Paulo diz outro espírito, ele fala hétero. Então aqui, na verdade, para discernir os espíritos, não é que lá está cheio de anjos malignos, né? E que está cheio, porque já vi doutrina que nas igrejas está cheio de anjos também, benignos e malignos, tentando fazer alguma. Mas anjos não traz recado nenhum para as igrejas. O Espírito Santo, né, é quem se encarrega de todas essas informações. Nós já vimos na lição passada que os anjos estão lá para receber informação, né? Que a Bíblia diz lá em Efésios, né, lá no capítulo 3, que a multiforme sabedoria de Deus pela igreja, ela se faz conhecida aos principados e potestades nos lugares celestiais, né? Sejam anjos, como diz lá em Timóteo, os anjos eleitos, como os anjos decaídos, eles recebem essas informações da novidade que Deus trouxe, né, hoje em dia, para o benefício dos pecadores. Então nós temos aqui que essa soberania do Espírito Santo de dar o dom a cada um como quer, e a Bíblia vai mostrar que nem todos, como a doutrina que veio da Rua Azusa, né, nem todos falam línguas, noutras línguas, né? Aqui podia ser o termo noutras línguas, botar diversas línguas. Alguém pode querer distorcer isso aqui. Não, mas tem gente que fala língua, mas fala um idioma só. Aqui está dizendo diversas línguas, não é todo mundo que fala diversas línguas. Mas o termo diversas, irmão, não está aqui no original. É tanto que a tradução aqui está sendo honesta, botando o termo aqui diversas no versículo 30, grifada, com a letra diferente de todos os textos, né? Apenas nós temos a informação que nem todos curavam, nem todos falavam em outras línguas, nem todos. Lembrando que os apóstolos do Senhor Jesus, quando Paulo diz assim, dou graças a Deus que falo mais línguas do que todos vós, pode até Paulo estar se referindo aos dons, ou porque ele era um homem poliglota, mas eu acredito que ele está falando da questão dos dons, mesmo ele sabendo que falava mais língua do que todo mundo, não se interessava nisso, que ele dizia que eu prefiro dizer uma palavra no meu entendimento do que 10.000 que eu não conheço. Então ele está se referindo a dons. Por quê? Porque todos os apóstolos de Cristo dominavam todos os dons praticamente, né? Eles expulsavam demônios, eles curavam enfermos. Então a gente vê aqui em Atos 2:42, né? Até um sinal miraculoso de determinar a morte de alguém, né? Porque Ananias e Safira morreu por uma palavra de Pedro.